Ei, que beleza! Depois de um episódio da semana passada que parecia ter caído um pouco e não fez muito no desenvolvimento da história, o episódio 6 acaba de ser lançado e acho que é seguro dizer que voltou aos trilhos, com uma cena de luta épica que parecia ter ocupado metade do episódio. Basicamente teve 20 minutos de duração com um final emocionante e a revelação de um certo alguém não estar do lado da New Age Technology. Então vamos recapitular e explicar tudo o que havia para tirar deste episódio. Aqui está. O final do episódio 6 da segunda temporada de Reacher explicado. Apenas para que você saiba que este vídeo conterá spoilers. Nesse episódio teve várias revelações. Uma das principais conclusões deste episódio foi o fato de Tony Svan poder não estar realmente trabalhando para a New Age Technology da maneira que pensávamos que ele estava quando a equipe abordou Marlo Barnes, que estava hospedada na casa de seu amigo Chad. Ela revelou todas as informações que tinha sobre a operação que a New Age estava fazendo com o projeto Little Wing. Ela suspeitou do projeto depois que Tony Svan a notificou sobre o que descobriu, que, por sua vez, a fez suspeitar de Langston depois que Neagley e Dixon a visitaram na sede. Ela temia que Langston pudesse ter visto ela como um risco, então isso fez com que ela fugisse para ter certeza de que ela e sua filha estariam seguras. Marlo Barnes revelou que contratou Tony Svan porque toda a equipe de segurança da New Age fazia parte da mesma delegacia e eram todos tão corruptos quanto um ao outro. Então ela contratou Tony Svan para que houvesse algum tipo de diferenciação ali e quase um novo par de olhos. Foi isso que fez com que o projeto estivesse prestes a ser exposto. Tony Svan percebeu que os chips que faziam parte do pequeno projeto Little Wing estavam sendo sinalizados como defeituosos, mas estavam sendo repassados de qualquer maneira, a fim de obter a saída para o número necessário, o 650, um número que parece estar em toda parte nesta temporada de Reacher, e a partir daí, Tony Svan relatou as descobertas a Langston, o que agora provavelmente significa que Langston teria suspeitado dele e Tony Svan provavelmente está sendo detido em algum lugar e sendo forçado a cooperar com a promessa de não acabar como seu amigo Franz, Orozco e Sanches, o que poderia explicar a assinatura dele assinando na liberação dos mísseis. Imagino que isso provavelmente foi feito enquanto ele estava sendo mantido como refém. No entanto, eu não confiaria em uma promessa de Langston com muita fé, então o destino de Tony Svan provavelmente não parece bom. Na verdade, previmos que isso poderia ser o estado em que Tony Svan poderia estar durante o vídeo anterior após o episódio 5, então isso mostra que Tony Svan está lá fora e ainda pode estar vivo. No entanto, após a configuração que foi feita nesse episódio e o fato de que Langston escapou com vida, ele pode querer vingança contra Reacher matando Tony Svan sabendo que ele é amigo de Reacher. Então isso definitivamente o atingiria de maneira dolorosa. Mas acho que isso é para o próximo episódio da série. A cena de Amy matando uma policial. Não sei se vocês estão ficando um pouco cansados sobre esse cara. Eu sei que deveria haver um mistério em torno dele, mas sinto que passamos tão pouco tempo de tela com ele que agora está chegando ao ponto em que não me importo muito, mas com o personagem, também estou me perguntando por que ele está demorando tanto para chegar ao destino que ele precisa. Até agora, só tivemos essas pequenas cenas ao longo da temporada de 2 minutos em que ele mata alguém que está na frente dele, e que o poderia impedi-lo de seguir em frente ou reconhecer ele, mas quero dizer, não sei, só não estou mais tão interrogado nele. Neste episódio, vimos que ele matou a policial que foi avisá-lo e ele pegou o cartão de memória da câmera que o filmou, o que significava que havia outro assassinato vinculado ao seu nome, e também pelo rádio ouvimos o outro policial relatando esse fato, que quem um alerta sobre esse novo nome que a Amy está usando sendo suspeito de latrocínio. Mais tarde no episódio que ouvimos que ele precisava aprender como carregar os chips nos mísseis e então operá-los com eles antes de pagar a Langston, e isso é algo que eu realmente não acho que será feito. É algo que eu sinto que vai levar muito tempo para ele conseguir fazer, considerando que restam apenas 2 episódios desta temporada. Acho que veremos Reacher e a sua equipe se aproximando da New Age. Provavelmente quando a Amy estiver lá, e veremos ele mesmo e Langston enfrentando Reacher. A Amy é um impiedoso assassino e parece ser mesmo, mas também o oposto de Reacher, altamente qualificado, mas ele não tem moral, enquanto Reacher não mata apenas por matar. Então quando os dois finalmente ficarem cara a cara, será interessante ver quão acirrada será a luta, porque estou imaginando que será acirrada. Uma coisa que esse episódio nos mostrou é que a corrupção estava presente em todos os lugares. Obviamente vimos que Langston e sua equipe eram corruptos porque eram ex-policiais. No entanto, também descobrimos que o superior de Russo, o Tenente Marsh, um policial, era corrupto e estava trabalhando com Langston e deixando as coisas passarem.
Mas também descobrimos neste episódio em uma cena de flashback que o Major Hortense era corrupto e disse a Reacher para fechar o caso de drogas que o equipe estava trabalhando. Ele queria que o caso fosse encerrado porque o coronel estava buscando uma promoção e ele estava atrás disso há anos e se esse escândalo acontecesse, isso ficaria mal para ele e arruinaria suas chances de uma promoção. Então esse episódio mostrou que em todos os cantos da vida profissional de Reacher sempre houve pessoas sujas e pessoas que atrapalhavam a justiça para seus próprios ganhos pessoais. Mesmo quando olhamos para trás, para Margrave na primeira temporada, toda a força policial era corrupta e estava na folha de pagamento de outra pessoa. Depois de assistir ao flashback, ouvimos que Reacher disse que a última missão em que todos trabalharam se tornou uma bagunça completa e ele se preocupou que este fosse o mesmo. Então vou adivinhar que em um flashback no episódio futuro em que veremos Reacher desobedecendo suas ordens e seguindo com a apreensão, o que, por sua vez, provavelmente fará com que ele seja demitido. Minha revisão geral, achei que este foi um bom episódio. Senti que depois do episódio da semana passada, que caiu um pouco no desenvolvimento da história, mas agora voltou a ser o programa que eu amo de assistir. Sei que a metade final do episódio foi realmente intensa e de qualidade e as apostas eram tão altas com tudo o que estava acontecendo. Achei o tiroteio no quintal com Reacher contra os 3 caras e Langston foi ótimo ver a mesma coisa acontecer 3 vezes contra cada um. Foi apenas um gostinho do puro ouro que é essa série e vimos o quão durão Reacher é. Pensei que ele iria pegar Langston, então foi uma pena quando ele não o fez. Mas eu entendo porque isso precisava acontecer. E o clímax do episódio com Russo protegendo Jane e sendo uma ótima maneira de aumentar a tensão e proporcionar o suspense que eu sinto que era definitivamente necessário naquele momento. Eu também achei a cena com Russo no final ótima também. Sempre soubemos que Russo não era um policial desonesto e um dos poucos que não era corrupto e facilmente influenciável porque se preocupava com o distintivo de seu pai, o trabalho que fez na força policial e a ideia de ser capaz de manter as ruas seguras e melhorar a vida das pessoas. Então foi bastante poético que ele tenha morrido protegendo a pessoa que ele foi encarregado de ajudar. Na verdade, não sabemos se ele realmente morreu, mas parecia que sim. Eu meio que senti que algo ruim iria acontecer com ele quando vimos Reacher finalmente mostrando algum respeito a Russo quando ele tocou na briga e disse que lhe daria uma vantagem, mas depois reconheceu que não precisaria de uma. Então foi um bom momento para ele e um bom caminho para encerrar o personagem. Se ele não retornar, eu diria que este é provavelmente meu episódio favorito da segunda temporada. Ainda não acho que a série seja tão boa quanto a primeira temporada, o que é uma pena que a primeira temporada para mim tenha sido apenas nível superior e me fisgou completamente. Não sei se foi porque a história era um pouco mais íntima e contida em um lugar pequeno, mas este parece bastante grande e às vezes é difícil de acompanhar. Mas eu estou dando isso até o final da temporada antes de fazer meu julgamento final com apenas 2 episódios restantes. Eu diria que o tempo de Langston está se esgotando e ele provavelmente sabe disso, então será interessante ver o que acontece enquanto estamos mais perto do final da temporada. Então aí está o final do episódio 6 da segunda temporada de Reacher Explicado. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever se ainda não o fez. Valeu, até a próxima!